Eu converso agora com o Dr. Daniel de Campos, ele é secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Limeira e o tema em pauta é transporte público. Doutor Daniel, muito obrigada por atender a educadora. Nós mostramos na terça-feira, ontem, que a Sansetur fez um pedido à Prefeitura para que a tarifa de ônibus passe a valer quase R$13, mais precisamente R$12,88. De antemão, eu já pergunto, a Prefeitura vai acatar isso ou não? Não terá nenhum aumento na tarifa do transporte público. O valor da tarifa continuará exatamente como está. A população que faz uso do transporte público pode ficar tranquila que não terá nenhum aumento de tarifa, bem como pode ficar tranquila que continuará tendo a prestação do serviço público do transporte. Essas duas coisas nós não vamos mexer. Ontem, final de tarde, quando chegou esse ofício na meia da tarde, ao final de tarde estamos conversando com o prefeito, tanto eu quanto o secretário Rodrigo, o secretário Vidotti, o secretário André, junto com o prefeito, discutindo essa situação, e a ordem do prefeito foi muito clara. Sem aumento de tarifa, primeiro ponto, e segundo, nós não podemos perder a empresa que está aí, porque ela vem prestando um serviço de qualidade, aprovado pela população, e depois de longos anos com dificuldade no transporte público, não é agora em que o serviço melhorou, está contente, está aprovado, não podemos perder também. Então, o que sobrou fazer diante de uma situação que a empresa tem uma necessidade e, logicamente, isso não pode ser custeado pelo bolso do passageiro hoje, principalmente hoje, em período de pandemia e período de quarentena, onde a gente sabe, né, Nani, que o desemprego aumentou, houve negociação para diminuir salários da população trabalhadora, então esse momento não é possível ter qualquer tipo de aumento. A solução para esse impasse vai ser encaminhar na segunda-feira um projeto à Câmara Municipal, um projeto com pedido de urgência especial para ser votado na própria segunda-feira, autorizando ao poder público fazer uma complementação de valores para arcar com os custos mínimos da operação do transporte público. O subsídio era em média 500 mil por mês, em época normal, e agora, como houve uma queda de passageiros, ele caiu também proporcionalmente para um valor de 120, 130 mil reais por mês. O número de passageiros num dia normal eram 55 mil passageiros por dia. Em razão da pandemia, da quarentena, isso caiu para a média diária de 12 mil. Sendo que desses 12 mil, 25%, ou seja, 3 mil passageiros, são não pagantes. Né? Que vem sendo não pagantes? Idosos, mais de 60 anos, muitas vezes a Polícia Militar, a Guarda Municipal, são aqueles que têm benefício por lei para não ter o pagamento. Logicamente, você tem praticamente 15% de pagantes do que era num dia normal, contra 33% de frota na rua. Não fecha a conta, como não fecha a conta, essa diferença entre aquilo que efetivamente arrecada mensalmente, com tudo que é de lei, com aquilo que gastará mensalmente para manter o serviço público, que é óleo diesel, manutenção, insumos e mão de obra, né, os custos da mão de obra, apura-se mensalmente isso, vê quanto arrecadou, essa diferença seria complementada pelo poder público. Não entraria o lucro da empresa, não pagaria o lucro da empresa, como não pagaria o investimento da empresa. Pagaria somente o custo da prestação efetiva do serviço quanto aquilo que recebeu. Faz-se a conta, a diferença seria suportada pela administração, de forma que não iria, o usuário não teria essa tarifa de R$ 12,88, e sim continuaria pagando a mesma tarifa. Doutor Daniel, o senhor tem uma noção mais ou menos de quanto deve ser este custo de operação que a Prefeitura, então, vai pedir à Câmara a autorização para poder bancar? O senhor tem esse número? O senhor falou, tem que fazer essa conta, mas mais ou menos quanto deve ser? Olha só, em período normal, né, normal da prestação de serviço,
a empresa ela teria uma arrecadação que varia mais ou menos de 4 milhões e meio, 4 milhões e 800. E os gastos dela variam de 4 milhões a 4 milhões e meio num mês normal, né? Tudo funcionando como vinha funcionando, né? Nessa situação de pandemia, isso mudou drasticamente. A arrecadação dela do mês passado esteve mais ou menos em volta de R$900 mil, e o gasto operacional, mesmo com a redução da frota, com a redução de salários, chegou mais ou menos a 2 milhões e 300 aproximadamente. Então, você vê que entre a diferença da arrecadação, com tudo, inclusive com subsídios, pagamentos da prefeitura, de 900 para 2 milhões e 300, essa diferença, em média, né, que deverá ser paga, sucumbida pelos cofres públicos. Doutor, vai ser um pedido, então, para que a Câmara analise na próxima segunda-feira este aporte financeiro à Sansetur no período de pandemia. A votação vai ter que ocorrer em regime de urgência especial. A Prefeitura vai pedir isso, então, aos vereadores. Isso, e nós contamos aí com o entendimento, com a colaboração dos vereadores, porque nós, como eu disse aqui no início, né, nós não podemos perder uma prestação de serviço que está aprovada pela população, né, que ansiava muito por isso, e agora que conseguimos, não podemos perder isso, como também não podemos admitir que repasse um custo dessa magnitude ao preço da tarifa, onerando a população nesse momento tão difícil, né? Lembrando ainda mais, viu, Nani, o serviço de transporte público, ele é uma prestação de serviço público, a obrigação é da administração. Nós, por exemplo, não temos nada a ver com Uber, não temos nada a ver com táxi, nada a ver com van. Agora, transporte público, a obrigação é do ente público. É por isso até que ele está autorizado a agir dessa forma, que é um serviço essencial que tem que ser mantido. Logicamente, ele precisa de aportes orçamentários, que é isso que está sendo pedido a autorização para a Câmara Municipal, para que a população não venha a ser penalizada, mais penalizada do que já está pela própria pandemia. E cremos que todos os vereadores aí, conhecedores da situação que são, né, todos aí aprovarão esse projeto para nós não penalizarmos a população.